Olá! Nesta aula vamos estudar operações com matrizes. Já conhecemos o estudo das matrizes e seus tipos. Antes de iniciarmos o estudo das operações, precisamos relembrar o que é uma matriz. Relembre comigo. Matrizes são tabelas com linhas e colunas. Normalmente utilizamos a letra M para representar o número de linhas e a letra N para indicar o número de colunas. Uma matriz M por N possui M linhas e N colunas. M e N podem ser quaisquer números. Uma matriz possui elementos. Esses elementos recebem o nome de acordo com a sua posição na matriz. Se o elemento estiver, por exemplo, na primeira linha e na primeira coluna, receberá o nome de A11. Caso você tenha dúvidas sobre as posições de cada elemento, retome o conteúdo das aulas anteriores. Agora que relembramos a ideia básica de matrizes, vamos começar nosso estudo sobre operações com matrizes. A primeira operação que vamos ver é a igualdade de matrizes. Observe que a operação se chama igualdade e, como você deve ter imaginado, essa operação indica que os elementos de uma matriz são iguais aos elementos da outra matriz. Observe a definição de uma igualdade de matriz. Duas matrizes A e B serão iguais se forem do mesmo tipo e se os elementos correspondentes forem iguais. Observe o exemplo 1 de duas matrizes iguais. As duas matrizes são do mesmo tipo, duas linhas por três colunas. E ainda, o primeiro elemento da matriz A, ou seja, o elemento A11, é exatamente igual ao elemento A11 da segunda matriz. Isto é válido para todos os outros elementos. Todos os elementos correspondentes são iguais. No exemplo, as duas matrizes são iguais, então podemos concluir o valor de x. O elemento x é correspondente ao elemento A23 da primeira matriz. Note que ele está na segunda linha e na terceira coluna. Assim, podemos concluir que x é igual a 4. No exemplo 2, a primeira condição para que duas matrizes sejam iguais é que sejam do mesmo tipo. Assim, se a matriz A possui duas linhas e duas colunas, por exemplo, a matriz B deverá possuir duas linhas e duas colunas para que possa ser igual à matriz A. Porém, existe uma segunda condição para que as matrizes A e B sejam consideradas iguais. Os elementos correspondentes precisam ser iguais. Assim, neste exemplo, o valor de x deve ser igual a 5 para que as matrizes sejam iguais. Acabamos de estudar a primeira operação com matrizes. A igualdade de matrizes permite que seja possível descobrir alguns elementos que estejam faltando em uma das matrizes, como fizemos no exemplo ao descobrir o valor de x. Agora vamos aprender a segunda operação com matrizes, a adição. Da mesma forma que na igualdade, para que possamos realizar a adição de matrizes, faz-se necessário que elas sejam do mesmo tipo, ou seja, possuam o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Como o nome sugere, realizaremos a adição, a soma dos elementos correspondentes. Acompanhe um exemplo. Nesse exemplo, a primeira observação que você deve fazer é que as matrizes são do mesmo tipo, possuem o mesmo número de linhas e de colunas. Essa é a condição para que a soma possa ser realizada. Para efetuar a adição das matrizes, devemos realizar a soma dos elementos correspondentes. O primeiro elemento da primeira matriz, localizado na primeira linha e na primeira coluna, deverá ser somado com o primeiro elemento da segunda matriz.
No caso do exemplo, a operação será 2 mais 0, que resulta em 2. Como você pode verificar na terceira matriz, que é o resultado da soma das duas primeiras matrizes. Você deve continuar somando os elementos correspondentes. 1 mais 5, que resulta em 6, 5 mais menos 3, que resulta em 2, 2 mais 1, que é igual a 3, 4 mais 1, que equivale a 5, e, finalmente, menos 2 mais 4, que resulta em 2. É importante que você tenha atenção para somar os elementos correspondentes, não somando o elemento A1 da primeira matriz com o elemento A22 da segunda matriz, por exemplo. A adição só é válida se os elementos correspondentes que forem somados. A adição de matrizes possui algumas propriedades. Acompanhe. Sendo A, B, C e O, que representa a matriz nula, ou seja, aquela matriz em que todos os seus elementos são iguais a zero, matrizes do mesmo tipo, valem as propriedades. Comutativa, A mais B é igual a B mais A, ou seja, a ordem em que formos fazer a soma das matrizes não vai alterar o resultado. Associativa, A mais B mais C é igual a A mais B mais C. Essa propriedade indica que, se tivermos mais de duas matrizes para somarmos, podemos somar duas primeiramente, a nossa escolha, para então somar o resultado com a terceira matriz. Elemento neutro. A mais O é igual a O mais A, que é igual a A. Se somarmos uma matriz com uma matriz nula, cujos elementos são todos zero, vamos obter a própria matriz A. Vamos estudar agora outra operação entre matrizes, as matrizes opostas. Para representar que uma matriz é oposta a outra, utilizamos um sinal negativo. Por exemplo, se temos uma matriz A, para indicar uma matriz oposta a ela, indicamos com menos A. Da mesma forma, a matriz oposta à matriz B é a matriz menos B. A matriz oposta possui o mesmo número de linhas e colunas da matriz original. Possui também o mesmo número de elementos. Os elementos da matriz oposta são os mesmos elementos da matriz original, porém com sinais trocados. Vamos verificar um exemplo. Observe a matriz A, que possui os elementos 5, menos 2, menos 12 e 4. A segunda matriz é a matriz oposta à matriz A. Por isso, foi utilizado o sinal negativo na frente do A, ou seja, menos A. A matriz oposta menos A possui o mesmo número de linhas e colunas da matriz A e seus elementos são os mesmos da matriz A, apenas com o sinal contrário. Ao invés de 5, menos 5. No lugar de menos 2, 2. Ao invés de menos 12, 12. E no lugar de 4, menos 4. Quando somamos uma matriz com a sua matriz oposta, sempre vamos obter uma matriz nula, ou seja, uma matriz composta apenas por elementos iguais a zero. Confira. Observamos duas matrizes opostas. A primeira é composta pelos elementos 5, menos 2, menos 12 e 4. Essa matriz está sendo somada com sua oposta, ou seja, por uma matriz com os mesmos elementos, porém com sinais contrários. Aprendemos há pouco que para adicionar matrizes, somamos os elementos correspondentes. Dessa forma, 5 mais menos 5 resulta em 0. Menos 2 mais 2 é igual a 0. Menos 12 mais 12 também é igual a 0. E 4 mais menos 4 também resulta em 0. Todas as vezes que efetuarmos uma adição de matrizes opostas, iremos obter uma matriz nula. Vamos estudar agora a subtração de matrizes e para que você não tenha dúvidas na hora de subtrair os elementos,
Vamos relembrar o que acontece quando temos subtrações com números inteiros. Relembre as regras e sinais. Sinais iguais resultam em positivo e sinais diferentes resultam em negativo. Assim, mais com mais fica mais com menos fica menos com mais fica menos e menos com menos fica mais. Você utilizará essas propriedades nas operações com matrizes, especialmente na subtração. Veja o exemplo. Menos 4 resulta em mais 4, pois menos com menos é mais. 5 menos mais 5 resulta em 5 menos 5, que é 0. Menos com mais fica negativo, por isso ficou 5 menos 5. Os dois sinais foram substituídos apenas por um, o negativo. No último exemplo, a regra feita foi menos com menos, que fica mais. Assim, 5 menos menos 5 ficou igual a 5 mais 5, que é igual a 10. Agora que relembramos as regras e sinais, podemos iniciar o estudo da subtração de matrizes. Assim como na adição de matrizes, existe a necessidade de que as matrizes a serem subtraídas sejam do mesmo tipo, ou seja, possuam o mesmo número de linhas e de colunas. Quando isso ocorre, dizemos que as matrizes têm a mesma ordem. A diferença entre duas matrizes é obtida subtraindo os elementos correspondentes de cada matriz. O resultado será uma nova matriz com o mesmo número de linhas e de colunas das matrizes subtraídas. Se subtrairmos a matriz B da matriz A, ambas do mesmo tipo ou mesma ordem, A menos B, obteremos outra matriz C de mesma ordem. E para formarmos os elementos de C, subtrairemos os elementos de A com os elementos correspondentes de B. Você deverá efetuar a subtração de cada elemento utilizando as regras e sinais que revisamos há pouco. Verifique no exemplo. No exemplo, temos duas matrizes sendo subtraídas da mesma ordem. Você pode observar que ambas possuem 3 linhas e apenas uma coluna. São matrizes do tipo 3 por 1, onde 3 representa a quantidade de linhas e 1 a quantidade de colunas. Ao efetuar as subtrações, obteremos uma nova matriz, também com 3 linhas e apenas uma coluna. Verifique a subtração dos elementos correspondentes. O elemento A11 da primeira matriz é 5. O elemento A11 da segunda matriz é 2. Fazendo 5 menos 2, obtemos 3. O elemento A21 da primeira matriz é menos 2. O elemento A21 da segunda matriz é 1. Subtraindo menos 2 menos 1, obtemos menos 3. Por fim, os últimos elementos, 4 menos menos 5. Nesse caso, é preciso utilizar a regra de sinais. 4 menos menos 5 fica 4 mais 5, pois menos com menos fica mais, e 4 mais 5 resulta em 9. Conforme observamos na matriz que obtivemos com a subtração das duas primeiras. Nessa aula, aprendemos algumas operações com matrizes. As matrizes são muito utilizadas para representar tabelas e saber realizar operações com elas pode facilitar a compreensão dos dados que essas tabelas representam. Por exemplo, podemos ter duas tabelas que mostrem o gasto energético de duas pessoas. Se quisermos saber o gasto total energético pelas duas pessoas, iremos somar as duas tabelas, elemento por elemento, exatamente da forma que aprendemos hoje a somar matrizes. Um outro exemplo seriam duas tabelas representando, respectivamente, a quantidade de energia consumida através dos alimentos por dia e a quantidade de energia gasta através das atividades cotidianas.
para saber quantas calorias a pessoa teve ao final de cada dia. Efetuaremos uma subtração entre as tabelas. Essas são apenas ilustrações de situações que envolvem operações entre matrizes. Mas como vimos, para somar ou subtrair matrizes, precisamos de matrizes da mesma ordem. Efetuaremos as operações de soma ou subtração, elemento por elemento, desde que eles sejam correspondentes nas matrizes. Iremos obter uma nova matriz com o mesmo número de linhas e colunas. Estudamos também a igualdade de matrizes, onde todos os elementos correspondentes são iguais, e as matrizes opostas, que possuem os mesmos elementos, apenas com sinais opostos. Espero que a aula tenha sido bem proveitosa. Se achar necessário, retome o conteúdo de matrizes nas aulas anteriores. Até a próxima!